Então vamos lá, pessoal, para mais um papo reto aqui hoje, né? Essa semana eu tenho gravado muitos vídeos aqui, né? E tenho feito até lives ali, criei um outro grupo, né, dentro da minha comunidade, falando um pouquinho sobre esse projeto, né? A Sua Verdade que Vende. E é incrível, né? Como que a galera engaja realmente, né? Queria agradecer muito vocês aí que estão lá na comunidade, né? Quem tiver interesse em entrar, ela é gratuita, é no WhatsApp, tá, onde eu compartilho esses conteúdos e mais outros ali sobre estratégias digitais e sobre como essa mentalidade e esse método, né, essa verdade que vende, ele traz para nós essa clareza, né, e até mesmo esse conforto de saber que a gente não precisa, né, de ter milhões de coisas para conseguir estruturar um negócio minimamente aqui, né? Mas o papo de hoje que eu queria ter com vocês é sobre uma coisa que me chamou muita atenção essa semana. Eu vou fazer uma colinha. Eu tô olhando para lá porque de vez em quando eu vou pegar uma cola aqui no meu computador, né? Mas eu recebi algumas mensagens sobre consistência, né? Esse desafio enorme que é ter um negócio no digital e a gente ter consistência, né? Eu li um livro chamado A Única Coisa, né? Que ele fala muito sobre essa questão de você ter uma única coisa para focar para que teus resultados venham, né? E quando você entende isso com clareza, o desafio da consistência ele se torna menos difícil. Não que ele seja fácil, né? Ele se torna menos difícil. Mas a grande pergunta aqui que eu faço, assim, e geralmente eu faço para as pessoas, é por que assim, a maioria das pessoas desistem, assim, né? Antes de ter os primeiros resultados, né? Eu acho que quando você monta qualquer coisa aqui no digital, então vamos lá, eu estou falando aqui claramente para quem tem de repente um conhecimento, ou um produto, ou um serviço, e quer se comunicar e quer vender isso aqui no digital, né? E aí a pessoa tenta diversos caminhos, né? E bate com a cara na porta, volta, bate com a cara na porta, volta. Isso naturalmente, isso vai dando para a gente uma carga emocional muito forte, né? E até um viés de fracasso nas nossas impressões, né? Mas o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e que fez muito parte isso de mim durante muito tempo, né? É uma questão de alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Então vamos lá. Esse vídeo hoje eu quero que você saia daqui com isso muito claro na tua cabeça. O que eu chamo de alinhamento de expectativa? Então veja, poucas pessoas hoje estão dispostas a pagar o preço. A pagar o preço. Muitas querem ter algo de valor, né, sem ter o que de valor dar em troca. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje na internet há uma comunicação em massa te prometendo inúmeras facilidades. Puxa vida, é muito simples. Para você vender na internet, basta você pegar isso, juntar com isso, apertar esse botão, liga seu notebook na praia lá, agora não mais notebook, você pode ver pelo celular, né? E veja o dinheiro caindo, né? E aí, um promete isso usando o Instagram, o outro promete isso usando o Google Ads, o outro promete isso usando afiliados, o outro... Então, assim, você fica rodando, né, de promessas em promessas e vendo essas comunicações agressivas na internet pensando, meu Deus, eu sou um fracasso, eu preciso disso também, né? E quando, na verdade, ao invés de você estar com esse olhar para fora, tenho muito falado sobre isso aqui, você precisa estar com o olhar para dentro. E o que é esse olhar para dentro para a gente comunicar aqui na internet? É entender, de fato, a sua autenticidade, entender as suas crenças e valores e, de forma autêntica, você se comunicar aqui com a sua comunidade. Simples assim. Eu não preciso ter bilhões de seguidores, de novo, né? Eu não preciso ter, enfim, ser famoso, eu não preciso ter nada disso. Eu preciso ter consistência, eu preciso ser autêntico para comunicar isso aqui, eu preciso entender qual é o canal que mais tem a ver comigo e comunicar isso de forma consistente. E daí, isso entra num contexto que, ok, eu achei esse caminho. E aí você começa a criar o seu conteúdo. Né? Você cria o primeiro vídeo, você coloca lá, vou dar um exemplo de vídeo, né? Você cria o primeiro vídeo, você coloca lá, e aí, sei lá, poucas pessoas assistem, ninguém interage, né? E você vai passando por essa frustração. Ao mesmo tempo, você olha o vídeo e fala, nossa, não ficou legal. Não ficou legal. Será que isso realmente é para mim? As dúvidas começam a aparecer. Então, essa primeira camada que você tem que ter consistência para vencer. Por quê? De novo, eu falei aqui até em outro vídeo.
As pessoas desistem antes de ter resultados por conta dessas falsas impressões, desse alinhamento de expectativa. E ela está criando o dela aqui e está olhando lá para fora, onde todo mundo está falando que está ficando rico, onde todo mundo está falando que teve 1000 compartilhamentos, teve não sei o que, né? Ninguém está contando os bastidores, só está contando o palco, né? E você está comparando o teu bastidor, o teu sofrimento aqui com o palco do outro. E aí você vai lá e começa a dar muito ouvido para isso. E começa a silenciar a tua voz interior. Do tipo assim, cara, eu estou trilhando um caminho, eu preciso ter consistência e eu preciso jogar no longo prazo. Gente, o longo prazo devolve. Segunda coisa que você deve sair com isso aqui na cabeça, o longo prazo, ele devolve. Então, se você age com consistência, imagina você pensando assim, ó, eu tenho essa estratégia e eu vou produzir um conteúdo por dia agora aqui no meu YouTube, no meu Instagram, seja lá o canal que você entender que tem mais a ver contigo. E aí você imagina o teu resultado, dá um print nas suas métricas ali, né? De engajamento, de seguidores, dá um print. E aí você vai lá daqui a um ano e você olha de novo. Se você mantiver essa consistência, você vai estar num outro nível do jogo. E eu estou falando de um ano, hein? Eu nem considero um ano longo prazo, não. Pelo contrário, é curto prazo. Tenho dito aqui, qualquer negócio digital para virar, ele leva em média de 3 a 5 anos. Para virar, que eu falo assim, para você colher os seus primeiros resultados, conseguir viver disso com uma certa tranquilidade, né? Para você depois pensar em escalar tudo isso. Então, gente, de novo aqui, da cadeira de quem está há 18 anos aqui aplicando, e como consultor de marketing de grandes negócios, de pequenos negócios, já atendi de tudo. Já atendi de tudo. A grande realidade é que é difícil. Que é difícil. E que você precisa manter essa consistência. Então, alinhar a expectativa é muito importante nesse momento. Então, por exemplo, eu vejo todo mundo falando de escala. Ah, eu vou escalar o meu negócio. Vou escalar o cara pálido. Você já fez sua primeira venda? Você já gravou seu primeiro vídeo? Você já botou para fora o seu primeiro conteúdo? Você já entendeu de forma estratégica o que você precisa fazer? Né? Qual é a única coisa que você precisa fazer que você, ao fazê-la, torna todas as outras, está no livro, né? A única coisa, torna todas as outras, enfim, sem importância ou desnecessárias. Né? Talvez você precise encontrar isso. E esse excesso de informação e de falsas promessas e de tudo. E o que tem de gente transitando nisso, esperando a grande bala de prata, o grande botão que eu preciso apertar para ligar o meu funil automático e só ver meu dinheiro caindo na conta. Tá ali, tem muita gente ali. E essas pessoas vão ficar ali, como mariposas na luz ali. Vão ficar ali. Porque elas não querem encarar a dura realidade que é ter um negócio online. Gente, quando eu falo dura realidade, não é naturalmente, gente, você está trabalhando no digital, é um conforto muito grande. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa hoje, de vez em quando eu vou no meu escritório, vocês vão ver uma mudança de cenário, de vez em quando eu estou no meu escritório, lá às vezes eu utilizo para fazer algumas reuniões e tal, mas fico em casa e tal, tenho tempo, né, para todas as facilidades que todo mundo vende para você. Você tem tempo, você tem isso, tem aquilo, tarará, tarará. Isso não é tão sofrido. Não, não é tão sofrido. Mas ninguém te conta também que quando você viaja com a tua família, né, você precisa estar atento, responder às pessoas, você precisa tirar um tempinho e falar assim, ó, vai lá, né, eu vou tirar uma horinha aqui porque eu vou responder alguns e-mails, algumas mensagens, vou gravar um vídeo. Isso, trabalhar online é de fato trabalhar de qualquer lugar, né? É de fato trabalhar de qualquer lugar. Só que todo mundo romantiza isso, quer te vender uma coisa simples e fácil, né? Assim, como se fosse mágica, e tá todo mundo ali falando disso. E você tá aqui desesperado porque todo mundo tá falando e você acredita piamente naquilo que aquelas pessoas estão tendo aqueles resultados e você aqui não consegue mover um ponteiro num vídeo teu e nada teu. Então, é importante que você tenha esse alinhamento de expectativas. O que você deve esperar ao se comunicar aqui, ao falar para as pessoas da sua audiência, né, para tentar fomentar aí o teu produto, o teu negócio online e comunicá-lo aqui através da internet, né? É justamente isso, que o avanço ele é gradual, né? Você fura uma primeira bolha, até a sua bolha mesmo de seu julgamento, né? Você olhar para você com mais carinho, com menos julgamento, se perdoar. Ah, o vídeo não ficou bom? Não ficou bom. Eu não tenho a melhor câmera? Eu não tenho a melhor câmera. Cara, eu tenho umas teorias aqui, teorias que foram validadas, tá? De que os melhores conteúdos produzidos, pelo menos assim, para todo mundo que eu atendi, foram aqueles conteúdos em que a gente não teve a intenção de fazer, porque eles saíram de forma muito natural. A gente não teve edição, não teve Photoshop, não teve uma super edição do vídeo, né? Nada do tipo, não. Conteúdos orgânicos, artesanais, que saíram assim do nada, né? Espontâneos. Como eu estou fazendo aqui, eu ligo a câmera e falo. Eu tenho um tema,
determino o tema, ligo a câmera e falo. Você está vendo meu vídeo aqui que é sem edição, sem nada. Simples assim. Né? Esses vídeos, eu tenho sentido, que se conectam muito mais do que qualquer outra tentativa muito elaborada de fazer, porque isso distancia as pessoas. Até citei um exemplo de um cliente meu que tem uma ferramenta, né, de tecnologia aqui, e que a gente fez 2 vídeos, um super produzido em que ele recebeu investimento, alugou estúdio e tal, e um dele mesmo compartilhando a sua rotina dentro da ferramenta. Adivinha qual que conectou mais? Então, assim, a gente tem que parar com essa complexidade, sabe? De olhar para as outras coisas e achar que só o complexo é que vai vender e que você está fora do jogo por causa disso, né? Você tem que simplesmente, meu amigo, é só ligar a tua câmera e começar a gravar um vídeo por dia. Pode ser um objetivo, né, teu, né? Seja mais flexível com as suas metas, né? O que é a meta? Por exemplo, eu tenho que vender. Não, cara. O que você controla? Você controla gravar seu vídeo. Você controla fazer o seu melhor todo dia, né? Você controla, de repente, não falhar no teu processo. Isso você controla. O restante é consequência. E quando você começa a caminhar nessa direção, você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. E ele é de longo prazo mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É bom que seja assim. Porque você constrói algo sólido, né? Por exemplo, eu estou aqui falando no YouTube, né? Por que eu falo no YouTube? Para mim, o que faz sentido falar no YouTube? Porque eu gosto de falar com mais profundidade sobre as coisas. Então, o segundo conselho que eu te dou é, além do não se prenda a câmera boa, vídeo editado, grave com o que você tem. Segundo conselho, grave um vídeo, se você for gravar, que você gostaria de consumir, né? Eu adoro consumir esses conteúdos. Eu adoro parar o que eu estou fazendo na academia, né? Eu leio, eu ouço, né? Boto um vídeo, eu ouço. Eu estou lavando a louça, né? Eu ouço os vídeos mais longos, vídeos mais profundos, né? Eu acho que quando você tem muito conhecimento sobre uma área, né? Você se garante falando aqui no YouTube, por exemplo, com mais profundidade, de uma forma sem planejar, simplesmente você fala. Você liga a câmera e fala. Então, de novo, você que tem um conhecimento, né? De repente pode estar te faltando coragem. E você está desistindo antes de ter os primeiros resultados porque está te faltando simplesmente coragem. Coragem de continuar. Coragem de enfrentar a rejeição, de enfrentar a gozação dos familiares, né? Isso tudo passa. Isso tudo passa. Vivi isso na pele. Nossa, o que eu era julgado no almoço de família. Meu Deus do céu. É um novo blogueirinho. Gente, eu estou na internet desde 2007. Você imagina se hoje é mais comum alguém pegar um celular, né? E, opa, estou falando aqui. Isso em 2007 o cara ia ser internado, né? Era isso. Então, gravar coisas desse tipo eu já fazia lá atrás, com muita vergonha. Nossa, gaguejando. Eu tinha menos conhecimento do que eu tenho hoje, então inseguro, né? Mas eu ia. Eu ia porque eu entendia que aquilo ia ser fundamental para o meu avanço. Então, muitas das coisas que eu fiz, a maioria delas não se aproveitou, né? Por exemplo, eu sou cristão, né? Eu sou espírita. E eu acredito muito nessa questão do aprendizado e de que tudo você pode tirar proveito na sua vida. Como exemplo, né, o Chico Xavier, quando ele psicografou milhares de livros, mas antes dele começar a psicografar, ele psicografou outros tantos, né? Psicografou outros tantos. E, num dado momento, o seu guia espiritual, Emmanuel, chegou para ele e falou, pronto, agora você pode queimar tudo. Ele falou, mas por que não? Isso aqui era só um treino. Agora que vem a parte que interessa. Então, na internet, para mim, é mais ou menos isso. Se você não produz, se você não treina, se você não faz conteúdos em grande escala, em grandes quantidades, você nunca vai conseguir gerar a qualidade que você está querendo no teu conteúdo. Então, tudo é um aprendizado, tudo é um treino, tudo é você olhar e entender como que as pessoas reagiram àquele conteúdo, né? Se reagiram bem, reagiram mal, se reagiram mais sobre um determinado tema que você falou, produz mais sobre aquilo, né? Tudo é uma questão de você criar e analisar e repetir, e melhorar, e melhorar. É um processo, pessoal. Então, se você está nessa nuvem aí, né, daquelas mariposas ali na luz, esperando realmente uma grande bala de prata, esperando realmente uma grande dica que vai salvar o teu negócio, cara, eu estou te convidando aqui para você vir para o mundo real. No meu projeto, A Sua Verdade Que Vende, em que a gente vai lançar daqui a um tempo, né, inclusive o link está aqui embaixo para a lista de espera, né, eu falo muito disso. Eu falo sobre a sua verdade que conecta, a sua autenticidade que vai conectar, né? E nesse projeto eu crio um plano para você se comunicar de uma maneira massiva, né?
Então, como que eu consigo extrair melhores conteúdos, né? Por exemplo, para eu poder me comunicar mais com as pessoas. Então, recomendo ali, ó, ali atrás, ó, são todos, tem mais lá embaixo, todos os livros que eu li durante todos esses anos, né? Esses livros, eles me deram um embasamento muito grande para eu sempre ter o que falar, para eu sempre ter o que compartilhar e ajudar meus clientes, meus mentorados, meus alunos a extraírem o melhor resultado deles, né? Então, nesse desafio, eu estou falando aqui hoje, né, sobre a maioria das pessoas desistem de ter resultado, né? Para mim, a grande cola de todo o resultado de qualquer negócio digital é o conteúdo, é a forma como você comunica o teu produto ou serviço, é a forma desinteressada que você fala, sem excesso de gatilho mental, sem essa coisa de vai acabar, vou fechar o carrinho 24 horas, não sei o quê, como se você fosse um grande guru. Cara, você não precisa ensinar, você só precisa compartilhar a tua jornada, né? E é o que eu faço aqui todos os dias no YouTube. Eu compartilho minha jornada, o que funcionou para mim e o que não funcionou. E as pessoas que vão engajar comigo, porra, que legal, que legal. Você vê, eu tenho 1.000 e poucos seguidores hoje. Comecei do zero o canal em 2024, em julho, e organicamente eu consegui 1.000 seguidores, falando sobre o que eu penso. Eu não era um produtor de conteúdo, né? Embora eu trabalhasse muito com isso, né? Naturalmente, como sendo um consultor de marketing, eu não era um influenciador. E assim, eu nem pretendo ser, tá? O que eu quero falar aqui é que assim, eu percebo que o que eu falo e o que eu aplico para os meus clientes faz muito sentido para eles. E eu pensei, poxa, eu preciso fazer o bem, né? Para mim, o meu produto, o meu serviço é fazer o bem. Se eu não estiver gerando o bem para alguém que está assistindo o meu vídeo, não faz mais sentido para mim. Se você não conseguir extrair daqui algo positivo para você aplicar, não faz mais sentido para mim. Então, fazer o bem para mim é o que me norteou ao longo desses 18 anos trabalhando com marketing, com vendas, estruturando negócio, agora com inteligência artificial, né? Então, quando você pensa nisso, você tira de si uma pressão muito forte sobre metas, sobre resultados, sobre dinheiro, sobre tudo flui naturalmente. Então, essa forma que eu encontrei de me comunicar e que eu oriento geralmente as pessoas que vêm até mim e falam, pô, o que você acha disso? Encontra a sua maneira. Não me copia, não, sabe? Pega só a ideia, encontra a sua maneira de comunicar, mas que seja autêntica, que seja de uma forma que as pessoas enxerguem realmente o grande valor que você tem, né? A forma desinteressada que você está ali para ajudar. Porque tudo isso, pessoal, vai reverberar em resultado. Não adianta. Não tem algoritmo que resista a uma pessoa autêntica e verdadeira, né? Quando ela engaja com a sua audiência e quando ela fala, olha, estou aqui, quero vender sim meus produtos, mas antes de qualquer coisa, eu quero te ajudar. Eu quero genuinamente falar de que o meu produto ou serviço ele vai te fazer um bem. Ele é um bem que eu tô criando para você. Muita gente tem vergonha de vender porque ainda não percebeu o grande valor que tem o seu produto ou o teu serviço, né? Estou até fugindo aqui do tema do vídeo, mas eu estou divagando aqui sobre tudo isso, né? Então, falando sobre resultados, né? Naturalmente, o que eu chamo de resultado? É quando você começa justamente a furar essas primeiras bolhas, começa a sair do modo onde só os seus amigos falam mal de você, até aí os desconhecidos vão falar mal de você, mas tem muita gente te acompanhando e tem muita gente também engajando com você. Então, a gente olhar para o todo e pegar para nós a nossa responsabilidade que a gente tem como empreendedor e como conhecimento que a gente tem, que é algo de muito valor para as pessoas, e a gente realmente abraçar isso com verdade e pensar assim, cara, o que eu tenho aqui é um grande bem que eu preciso compartilhar com as pessoas. Então não acho que você está sendo chato, vendendo, nada disso. Compartilhe esse grande bem que você tem aí com as pessoas. Compartilhe de forma consistente, todos os dias, escolha um canal, de novo, que mais reverbera aí para você. Compartilhe isso de forma consistente, que eu tenho convicção de que você fizer isso em um ano, você já passou por diversas coisas, já furou várias bolhas, várias bolhas. E aí você vai estar começando a entender com clareza para quem você está falando, o que as pessoas buscam e esperam que você traga para elas. Aí você vai começar a pensar, poxa, eu posso estruturar um produto assim, assim, assado, para ajudar melhor esse público, ou outro produto para ajudar melhor esse público, né? Então, assim, gente, não desista não, né? Para de ouvir essa galera de resultado, gente que fica tirando foto em Lamborghini, mansão, e falando para você, ó, o digital me deu isso aqui, cara. Quando eu vejo isso aí, me dá até calafrio. Eu nem sigo, né? Nossa, isso aqui, para mim, é uma grande maldade que as pessoas fazem, brincando, né? Eu comparo isso aí tipo a jogo do tigrinho, sabe? É uma grande maldade das pessoas brincando com o sentimento das outras, né? Eu até contei em outro vídeo aqui, em 2013, eu fui para um evento de marketing, um grande guru desse de marketing aí. Para mim fez muito sentido, porque eu já era do marketing, já sabia aplicar, mas quando eu cheguei lá, eu encontrei outras pessoas que não sabiam nada de marketing, estavam perdidas.
E a grande promessa era que ele ia aumentar 10 vezes o faturamento fazendo aquele curso. E o cara não sabia nem para que lado ele ia. Um senhor estava do meu lado, ele falou assim: eita, eu precisava ter trazido meu filho aqui. E o cara vendeu aquele negócio por R$ 4.000, encheu um auditório com essa promessa. Só que duas pessoas, assim, um número mínimo de pessoas ali aproveitaram aquilo por já ter um conhecimento prévio. Só que na hora de comunicar na venda, ele não falava isso. Cara, isso para mim é de uma maldade, sabe? Então, assim, cara, não promete o que você não vai entregar, seja franco com a tua audiência, mas fala muito sobre de que forma você pode ajudar essas pessoas. Eu tenho certeza que você vai criar um grande senso de comunidade em torno de você e, naturalmente, da sua marca, já que a sua marca é você. Né? As pessoas compram primeiro você e depois o seu produto. Por isso, você encontrar a forma autêntica de comunicar, parar de copiar essa galera aí do seu mercado, encontra a sua forma autêntica de comunicar, tente ajudar essas pessoas de forma genuína, genuína, de coração mesmo. E você vai sentir um grande movimento se formar em torno de você. Beleza, pessoal? Falei muito, né? Era isso que eu tinha para falar hoje aí. Valeu.